Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Já queria convidar os irmãos para abrir Lucas 18. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Lucas 18, do versículo 9 a seguir. Glórias a Deus. Gosto muito de lembrar daquela passagem, né? De Lamentações, de Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa pela qual não somos consumidos. Porque as suas misericórdias são a causa pela qual não somos consumidos. E tudo que a gente faz é pela misericórdia de Deus. E você, nós não somos nada, não conseguimos nada. Mas com Deus a gente pode. É como Josué, que talvez ele se sentiu incapaz de fazer como as coisas que Moisés fez. Mas ele não entendeu ainda que era Deus quem fazia na vida de Moisés. E Deus vai falar: Josué, não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo. Não tema, não te espantes, pois eu sou contigo. Amém? Que o Senhor possa ter misericórdia e derramar a sua presença sobre nós. Lucas 18, versículo 9 a seguir. Glória a Deus. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aleluia. E essa é uma passagem muito forte, irmãos, pode se assentar. Aleluia. E essa é uma palavra muito forte para as nossas vidas, porque aqui Jesus ele vai nos ensinar algo muito profundo sobre a humildade, né? A humildade que esteve em Cristo, ela precisa estar em nossos corações a cada dia. Aleluia. Nesse texto aqui nós vamos ver que Jesus ele vai contar uma parábola. Ele vai falar de 2 homens, um fariseu e outro publicano. Aleluia. E quem era um fariseu? Um fariseu ele era alguém que alguém que fazia parte ali de um grupo religioso que os irmãos que devem conhecer, né, imaginar, que fazia parte ali do grupo ali da religião da época em que eles estudavam e guardavam a lei, né, rigidamente. E agora um publicano, como já até foi falado nessa noite aqui, eram as pessoas que eles tinham a profissão, eles eram judeus que cobravam impostos do seu próprio povo, e eles cobravam esses impostos para pagar para o reino que estava dominando ali, Israel, no caso Roma. E a maioria desses publicanos, eles cobravam mais do que era imposto ali. E aí, o que sobrava, eles ficavam para ele. A maioria deles era desonesto e corrupto. Isso é o que fazia com que a maioria deles eles fossem odiados e desprezados ali por todo mundo. E nós vamos ver que há uma diferença muito grande na vida e na posição dessas pessoas, desses 2 homens. Porque o fariseu ele era amado por todo mundo, ele era respeitado por todo mundo, só que o publicano ele era odiado, ele era rejeitado, excluído da sociedade, né? Eu imagino quando as pessoas viam esse fariseu andar, as pessoas viam aquele fariseu e respeitavam. Não, ali é um homem de Deus, ali eu respeito. E pensava que ele era um cara 10, um cara santo. Só que na verdade Deus conhecia os corações, né, deles, e Jesus mesmo quando ele vem ele questiona a hipocrisia de muitos deles, né? Porque muitos eles gostavam das vestes longas, das saudações nas praças, dos primeiros lugares dos banquetes, eles queriam ser vistos pelas pessoas, eles queriam ser de fato reconhecidos. Só que no reino de Deus a gente tem que ter humildade. A gente não tem que fazer as coisas por vanglória, mas por humildade. A gente não tem que fazer para o homem ver, a gente tem que fazer para Deus ver, aleluia. E o publicano, ele era considerado um pecador na sociedade, ele era excluído por todo mundo. Aleluia. E
é incrível a oração desses dois, porque um ele vai se exaltar, né, diante de Deus, mas outro ele vai se humilhar. E aqui há uma diferença muito forte nas nossas vidas, porque Jesus disse que aquele que se exalta, ele será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Aleluia. E esse fariseu, na oração dele, ele vai se exaltar como se ele se achasse melhor do que as outras pessoas. E ele vai dizer: oh, Deus, obrigado, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E é interessante porque ele vai se exaltar, né? Diante de Deus, ele vai se achar o cara pelas suas obras. Porque eu jejuo tantas vezes, porque eu oferto isso, porque eu faço isso, porque eu falo aquilo. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas no reino de Deus, a nossa salvação não é pela nossa capacidade, não é pelo que eu e você podemos fazer, não é pelas obras, mas pela graça de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina aquele fariseu, ele orando, de cabeça erguida, com as vestes compridas, de braços abertos, ele se exaltando. Deus, obrigado porque eu sou o cara, porque eu faço tudo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, ele vai se exaltando. Mas a gente vê aquele publicano, que ele era considerado um pecador, e ele sabia que ele era um pecador, ele reconhecia que ele era um pecador, e ele não queria nem levantar a cabeça de tão pecador que ele reconhecia ser. Ele orava de cabeça baixa, dizendo, batia no peito: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Aleluia. Essa é a humildade que Deus quer da gente. Humildade para reconhecer que nós somos falhos e que nós necessitamos da misericórdia de Deus. Porque não há ninguém que não tenha pecado, como naquela passagem. Se nós dissermos que não pecamos, nós enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aleluia. Ou seja, eu e você somos falhos, eu e você temos que ter a humildade que esse publicano teve, para todos os dias reconhecer que somos falhos, que precisamos da ajuda de Deus, que precisamos ser fortalecidos por Deus, que precisamos da misericórdia e do amor de Deus. Aleluia. Que Deus venha nos fortalecer a cada dia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Lucas 18:14 vai falar, porque qualquer que a si mesmo que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E em Lucas 14:11 bem semelhante, Jesus fala, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso aqui é uma verdade que está muito clara na Bíblia. Porque Deus ele quer da gente humildade. A Bíblia, em várias passagens, ela nos ensina que aqueles que se humilham serão exaltados por Deus. Aqueles que se humilham aos pés do Senhor, eles serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. E é interessante quando eu me lembro daquela passagem onde aquela mulher, que ela era uma pecadora, e ela veio aos pés de Jesus, ela se prostrou aos pés de Jesus, ela ofereceu o melhor que ela tinha para Jesus. Aleluia. Ela chorou aos pés de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com um gueto, com o que ela tinha de mais valioso. Ela botou aos pés de Jesus, ela secou com os próprios cabelos e ela se humilhou diante de Jesus. Aleluia. E Deus disse, filha, a tua fé. Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Como aquela outra mulher adúltera, ela estava no pecado. E ela foi apresentada aos pés de Jesus, mestre. Ela pecou, nós temos que matar ela. E Jesus ali apenas desenhando com o dedo no chão. E ele estava ali e ele queria salvá-la. Aleluia. E imagina aquela mulher chorando aos pés de Jesus. Ela sem ter o que fazer, ela chorando, ela reconhecendo que ela tinha pecado, que ela tinha errado. Mas as outras pessoas olhavam para aquela mulher com um olhar de julgamento, querendo julgar, querendo condenar, apontando os dedos, querendo até matar. Mas Jesus, ele olhou com um olhar de misericórdia e de amor para aquela mulher. Aleluia. A Bíblia fala em Tiago 4:6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é como naquela passagem de Salmos 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Ou seja, ainda que o Senhor ele é tão grande, que ele está tão elevado, que ele é tão santo, ele atenta, ele vê o humilde. Quando o humilde vem se apresentar diante dele, quando você se apresenta diante de Deus com humildade, Deus ouve, Deus atenta para o humilde, Deus dá graça, Deus abençoa, Deus prospera ao humilde. Aleluia.
Mas ao soberbo conhece-o de longe. Quando o soberbo vem, às vezes, se apresentar diante de Deus, às vezes, muitas vezes, pedir algo para Deus, Deus já conhece a soberba que está no coração dele, a altivez que está no coração dele, antes mesmo dele mesmo conhecer. Deus não concede. E muitas vezes é por isso que as pessoas que têm a soberba, que se exaltam, aquelas pessoas que não têm humildade, que se tiver qualquer coisa, ela se exalta, ela se acha melhor do que os outros. Ela não prospera, ela não é abençoada. Deus resiste aos soberbos, aleluia, mas Ele dá graça aos humildes, Ele abençoa, Ele prospera, Ele abençoa ao humilde, aleluia. Que essa humildade tem que esteja em nossos corações, aleluia. Glórias a Deus. 1 Pedro 5,5. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia. E aqui nessa passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, Pedro quer também nos ensinar a respeito da humildade. Ele fala, olha, sejam todos sujeitos uns aos outros, estejam todos dispostos a servir uns aos outros, a ajudar uns aos outros com humildade, com amor. Aleluia. Glórias a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E esse se humilhar debaixo da potente mão de Deus é justamente isso. A gente se humilhar aos pés do Senhor. Reconhecer que nós necessitamos da ajuda dEle a cada dia, a cada manhã. Porque o que seria de nós? O que seria de nós sem Deus? Sem a ajuda de Deus? Sem a força de Deus? Sem Deus para nos ajudar? Porque a gente é falho, a gente é fraco, a gente é incapaz. Eu e você somos incapazes, nós não podemos fazer nada. Nada. Só com Deus, só com Jesus. Tanto que Jesus fala, eu sou a videira e vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo a gente não pode fazer nada, aleluia. E a gente necessita de reconhecer isso. Glórias a Deus. Em Lucas 22, versículo 24... a Bíblia fala, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu porém entre vós sou como aquele que serve, aleluia. E aqui nós vamos ver nessa passagem que os discípulos agora eles vão entrar em uma contenda, em uma discussão sobre quem era maior no reino de Deus. Quem deles parecia ser o maior? Jesus ele vai nos ensinar a lógica do reino de Deus, que é diferente das coisas daqui da terra. Porque a gente vai ver que aqui o maior é aquele que mais é servido, mas no reino de Deus o maior é aquele que mais serve, aleluia. E Jesus ele fala, olha, quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? E na nossa lógica, é óbvio que é quem está à mesa. Tanto que ele fala, porventura não é quem está à mesa? Glórias a Deus. Mas Jesus fala, eu porém entre vós sou como que serve. Então, quem quiser ser grande, faça pequeno. Quem quiser ser o maior, faça o menor. Estejamos todos dispostos a servir uns aos outros. Estejamos todos dispostos a ter a humildade de Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. E é tanto que Jesus, o próprio Filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Em Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ou seja, quando a gente entende que Jesus desceu dos céus, de um trono de glória, cercado de anjos, ele desceu e agora ele andou entre os homens. Glórias a Deus. Ele se assentou com os pecadores. Esses fariseus, eles se achavam tão santos que eles não se assentavam com um pecador, com alguém, por exemplo, com um publicano. Mas Jesus, ele vem e ele olha com amor. E Jesus fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Ele é aquele que deixa as 99 e vai em busca de um. Aleluia. Ele é aquele pai que não esquece do filho pródigo, que não esquece de mim e de você. Ele é aquele que, se você se perder, ele te vê e ele te ama. E ele te busca até te encontrar. E quando ele te encontra, ele te recebe com alegria. Aleluia. Glórias a Deus. Porque Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele deu a vida em resgate de muitos. Em resgate meu, em resgate seu, ao nosso resgate. Ele deu a sua vida. E o reino de Deus ele vem com humildade, porque Jesus, a Bíblia fala que ele começou a pregar, a dizer, arrependei-vos e é chegado o reino de Deus.
Esse reino de Deus é um reino de humildade, onde a gente não vê um rei que veio se assentado sobre um cavalo branco, mas sobre um jumentinho. Não vemos um rei que ele usava coroa, porque o seu reino não era deste mundo. Ele não estava com a coroa, ele não estava cercado de ouro e de todas aquelas riquezas da terra, mas ele veio com a riqueza do céu. Ele veio com humildade, aleluia. E é esse o reino de Deus. Um reino de humildade, um reino de amor. Glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse reino de Deus é interessante porque é um reino de paz. Jesus fala, vos dou a minha paz. E a gente tem essa paz. Se a gente tiver verdadeiramente Cristo, a gente tem paz em meio a dificuldades, em meio ao caos. Aleluia. A gente tem luz, porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Aleluia. Nós devemos ser essa luz do mundo, porque Ele foi a luz primeiro. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará em trevas, mas terá em si a luz da vida. Ou seja, Ele foi uma luz, a luz que desceu dos céus, a luz que veio, que brilhou em meio às trevas, a luz que alcançou o meu coração e o seu coração. E agora que essa luz de Cristo nos alcançou, nós também temos que resplandecer essa luz. Aleluia. Um reino em que Jesus nos dá alegria. Jesus disse lá em João 16:33, se eu não me engano, essas coisas vos disse para que o vosso gozo se cumpra. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus ele fala, o que eu vos disse, as minhas palavras, o meu reino é um reino de alegria. Vocês têm para que a vossa alegria seja cumprida. Aleluia. Mesmo em meio às aflições, se a gente estiver em Cristo, a gente pode ter alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que essa humildade, que esse amor de Cristo seja em nós a cada dia, que cada dia mais nós temos humildade e vamos reconhecer que somos necessitantes de Deus. Aleluia. Lá em Filipenses 2, fala que Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, aleluia. É interessante porque ele veio com humildade, ele deixou a forma de Deus e se assumiu na forma de servo, ele veio para servir. E quando Jesus ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele pregava esse reino de Deus, ele estava nos ensinando o caminho para o Pai, pois ele é o próprio caminho, a própria verdade, a própria vida, e ele estava servindo. E ele nos ensina a servir. João 13, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, aleluia, aquilo era uma tradição, aleluia. E quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, aquilo era um trabalho de um servo, de um empregado ele fazer, mas Jesus ele faz, não porque ele queria que simplesmente fosse guardada aquela tradição, ou porque ele queria que os pés de todo mundo estivessem limpos, ele podia dizer, Pedro, Tiago, João, lava os nossos pés, mas ele queria lhe ensinar uma lição de humildade. Porque quando Jesus ele estava cingido com aquela toalha, ele lavava os pés de cada um dos discípulos. A lógica que Jesus queria ensinar é a lógica do maior servir o menor, a lógica do reino de Deus. Porque no reino de Deus o maior serve ao menor. Aleluia. E tanto que Pedro ele vai falar, Senhor, nunca me lavarás a mim, porque para Pedro não fazia sentido. Jesus, que era o Filho de Deus, lavar os pés, servir. Mas no reino de Deus o maior serve, aleluia, o menor. Glórias a Deus. E Jesus fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se eu não lavar, você não tem parte no meu reino. Aleluia. Glórias a Deus. Voltando para Filipenses 2. E Ele deu a vida por nós. Quando Jesus ele derramou cada gota de sangue, era o santo morrendo pelos pecadores, o justo pelos injustos. Aquele que não tinha nenhum pecado, levou nas suas costas os nossos pecados. Quando cada gota de sangue foi derramada ali, era por mim e por você. Aleluia. Quando ele levava cada açoite, quando ao seu lado foi transpassado e saiu sangue, também água, a dor que ele sentiu, tudo foi por mim, foi por você. Aleluia, Deus. E que esse sentimento de amor, sentimento de humildade que esteve em Jesus esteja em nós a cada dia. Que essa graça de Deus ela seja derramada sobre nós. Que nós vamos ter essa humildade que Jesus teve.
O próprio Jesus, ele veio para servir. Aleluia. Glórias a Deus. E é isso, eu agradeço a minha rica oportunidade, que essa humildade, esse amor esteja em nós a cada dia, em nome de Jesus Cristo, amém?